Bom dia, aqui estou eu tomando meu cafezinho que eu adoro. E vocês, como estão? Como passaram de feriado? Bom dia, bom dia. Aqui sexta-feira, né? Mais uma semana aí que a gente vence com perseverança, foco. E eu estou muito feliz com esse projeto. Estou muito feliz com esse trabalho que eu tenho vindo a fazer aqui, para que eu possa, né, criar a minha realidade e também trazer aqui para vocês um pouquinho do conhecimento, porque a jornada de volta para casa, né? Nós vamos compreendendo ao longo das lives, da nossa conversa, do nosso bate-papo, por que essa proposta. Então, na primeira live nós falamos sobre isso, onde nós começamos a viver essa desconexão. Deixa eu fechar aqui. Essa desconexão emocional. Deixa eu só fechar aqui, porque tem tela aberta. Pronto, já está aqui. Nós começamos a viver essa desconexão emocional através das nossas percepções, das nossas observações. A gente vai desprendendo de nós para atender o externo, para responder às expectativas da sociedade, da nossa família, e nós vamos percorrendo pela nossa jornada sem nos darmos conta do que isso representa nas nossas vidas e o peso que isso também tem. Falei também de que no momento você pode estar passando por um desafio, que é uma separação, um término de um relacionamento, e agora você se sente perdida diante desse novo, desse desconhecido, que você não sabe como fazer, você não sabe como sair dessa programação, como sair desse grande problema, porque é algo que você não espera. E é muito difícil para nós, dependendo do nosso contexto emocional, lidar com o desconhecido, lidar com o novo, lidar também com o inesperado, porque às vezes foi algo brusco, foi algo mais rápido do que você esperava, ou uma outra situação também, às vezes a perda de uma pessoa que era um suporte financeiro, emocional na sua vida, e você, por alguma questão, agora precisa lidar de forma rápida com esse desafio. E dependendo do seu emocional, isso pode ser extremamente desafiador. Então, nós estamos construindo nessa jornada todo esse conhecimento para te trazer consciência que a nossa vida, ela é cíclica, e de acordo com o nosso estado emocional, nós vamos dando respostas, às vezes melhores e às vezes não tão boas assim na nossa vida. E é isso aqui que eu preciso trazer para vocês, essa construção, que independente do que a gente pensa que é importante na nossa vida, na verdade, o que é muito mais importante é o nosso sentir, é nós estarmos alinhados com o nosso emocional, nós estarmos centrada em nós, porque é dessa forma que você vai conseguir trazer melhor resposta, ter mais clareza, conseguir sustentar as suas escolhas, as suas decisões. Então, tem sido essa proposta aqui nas nossas lives, que já começou desde o dia 28, mas as outras estão gravadas. Se você quiser assistir, estão aqui e também estão no YouTube, no meu canal lá no YouTube. Você pode ir lá acessar no seu tempo, também deixar lá a sua contribuição, o seu comentário, a sua participação, que será muito interessante e também vai contribuir muito com o meu trabalho. Hoje eu vou falar de um assunto que para mim foi muito visível. Eu consegui perceber claramente quando isso estava na minha vida, quando eu estava passando por esse momento, tá? Então, se você está chegando aqui agora, eu sou Cristina Almeida, eu sou terapeuta sistêmico, hipnoterapeuta, e eu trabalho com mulheres, trazendo consciência para essas mulheres, para que elas possam viver uma vida com mais leveza, compreendendo e se respeitando, tá? Então, hoje eu quero falar para você se você está vivendo no piloto automático e qual é o peso que isso pode estar trazendo para você, tá? Quais são as consequências que viver no piloto automático está te trazendo. E eu consigo perceber muito bem essa parte, essa forma de viver na minha vida, quando no final de 2019 eu fazia
Sempre o mesmo. Eu levantava, eu cuidava do meu filho, eu cuidava da casa, eu fazia tudo para todo mundo, mas no final eu estava me sentindo vazia, triste, frustrada e pedindo para que o dia acabasse logo, para que eu, no outro dia, de repente, acordasse e algo começasse a ser diferente. Então, às vezes nós estamos seguindo, né, todo esse processo sem nos darmos conta, sem perceber o que eu estou fazendo da minha vida. Então eu tinha essa sensação que os dias estavam passando e eu só estava existindo. E era algo muito difícil. Era algo muito triste para mim passar mais um dia sem muitas vezes perceber algum detalhe daquele dia ou tomar consciência de sentir algo daquele dia. Foi algo que eu vivi. E eu percebi que também, depois de estar passando por esse processo, eu não poderia continuar mais daquele jeito. Porque viver daquele jeito tinha um custo muito alto. Eu não tinha alegria, eu não sentia alegria no dia, eu não sentia prazer nas coisas, em fazer as coisas. Eu queria me esconder, eu queria me isolar, eu sentia uma tristeza profunda. Quando as pessoas não estavam por perto, às vezes eu demonstrava alguma alegria quando eu estava em convívio, mas no fundo eu me sentia só, eu me sentia triste. E às vezes é até natural que você às vezes não quer desabafar para as pessoas, não quer conversar, não quer incomodar as pessoas, porque também já é uma crença que você traz que vai incomodar as pessoas. Até aí a gente até aceita. Agora o pior é quando você mente para você. Quando você finge para você que tá tudo bem. E às vezes isso é muito comum no nosso dia a dia. Isso é muito comum na nossa maneira de estar. E você vai se isolando cada vez mais. Aí você passa a se isolar não só do externo, mas também de você mesma. E aí, nesse processo, a gente vai viver nessa desconexão cada vez mais forte. Então eu vivi dessa forma até os meus 39 anos. Porque eu também aprendi, né, no contexto familiar, no contexto da sociedade, que a mulher, ela tem que fazer tudo. A mulher forte é a mulher que ela é bem vista aos olhos de todos. É a mulher que trabalha, é a mulher que dá conta de filho, é a mulher que tem uma casa impecável, é a mulher que atende às necessidades de todos. Só que eu garanto, essa mulher, externamente, ela pode até ser bem vista, mas internamente ela está completamente ferida e desconectada dela mesma. E isso vai ter um custo muito alto. Primeiro, na saúde física dessa mulher. Pode ter certeza, observa. Se você está vivendo no piloto automático, faça essa pequena observação para você perceber. Você responde ou você reage aos acontecimentos do seu dia a dia? Esse é um exercício bem simples. E eu lembro perfeitamente de algo que aconteceu e que me trouxe essa reflexão. Logo quando nós estávamos vivendo a pandemia, eu estava conversando com uma amiga na rua e tinha outras pessoas também à volta. E nós estávamos ali conversando e brincando e distraindo. Veio uma senhora de outro lado, que a gente não conhecia, não sabia de lado nenhum que era. E a senhora disse da seguinte forma, de forma bem mal educada, né? Bem invasiva. Vocês não percebem que não podem ficar juntas assim? Não podem ficar aglomeradas dessa forma? E aquilo, o meu primeiro impulso foi ferver por dentro, né? Eu logo queria... Aí a minha amiga disse, nós moramos na mesma casa. Qual é o problema? Simplesmente assim. E essa palavra, essa postura dela, esse comportamento dela, me chamou a atenção. E eu disse, caramba, como que eu, que estou praticando tudo isso, não consigo responder nessa naturalidade, me posicionar nessa naturalidade e colocar a pessoa no lugar dela. Por mim, eu já entrava logo num bate-boca, numa discussão, tipo, não é de sua conta, o que você tem a ver com isso? Ou seja, né, criando mais embate naquela situação. Mas essa postura da minha amiga me fez refletir. E foi quando eu percebi que, apesar de ainda estar caminhando, né, apesar de já estar buscando compreender, eu ainda não tinha interiorizado. Eu sabia que, mas aqui ainda não tinha descido. Eu ainda não sustentava, não bancava, acalmar,
para responder. Eu reagia. E foi nessa vivência bem prática que eu constatei isso. Qual é a diferença de uma pessoa que está vivendo no automático e uma pessoa que está sobrevivendo no automático e uma pessoa que está vivendo no agora, no real, mais centrada, mais calma. Não quer dizer que a pessoa não perca, né? O impulso vem e ela também não reaja, não é isso. É só no sentido de o que tem sido mais constante no seu dia. E no meu dia era constante aquilo. Era reagir a tudo que vinha. No trânsito, em qualquer lugar eu reclamava, eu estava sempre reclamando. Então, observa, uma pessoa que reclama de tudo é uma pessoa que está vivendo no automático. Uma pessoa que reage a tudo de forma explosiva, parece que sempre um barril, prestes a explodir, é uma pessoa que está vivendo no automático. Ela não está sentindo. Por quê? O que é sentir para ela? De repente, em algum contexto, ela percebeu que sentir é ser fraca. Sentir é mal vista. E se ela sentir, de repente, ela pode falar assim, eu não posso demonstrar fragilidade para as outras pessoas. O que vão pensar de mim? Ela tem um ego que não pode mostrar fragilidade para ninguém. Eu tenho que bancar aqui, sustentar que eu sou muito forte e que eu dou conta de tudo. Ainda bem que eu já abandonei essa postura. Eu não dou conta de tudo e está tudo certo. E foi justamente por acreditar nessa ideologia maluca, infantil, que eu entrei em depressão. Porque eu cobrava muito uma perfeição no cuidado com meu filho. Então eu estava sempre me criticando, eu estava sentindo sempre incapaz de fazer aquilo. Então, mesmo que eu cumpria ali um checklist, tudo no rigor, eu sempre pegava algo que faltava. E nesse algo que faltava, eu me invalidava. Eu não fazia o contrário, né? Então é porque as minhas inseguranças, né, causava todo aquele desconforto dentro de mim, aquele medo, e eu respondia, não só reagindo externamente, mas também internamente, com muitas críticas. Nós não sentimos porque nós sentimos que sentir é fragilidade, é fraqueza. Não é bom sentir. Então nós vivemos no automático, nós vivemos na cabeça o tempo todo, né? Fora, para fora, sempre para fora. Porque o sentir requer parar, centrar, inspirar, respirar, sentir o ar entrando pelo seu nariz, saindo pela sua boca, estar no momento presente, sentir o seu corpo, dar nome àquilo que você sente. Porque quanto mais você finge que é forte, que dá conta de tudo, mais você vai se adoecer, mais você vai ficar distante de você. E para mim foi um choque quando eu estava sentindo tudo isso, né? Mentindo para mim, omitindo para os outros que eu estava bem e que eu não estava bem. Mas chegou um ponto que eu não aguentava mais. Por quê? O meu corpo, o meu físico começou a cobrar a fatura. Eu comecei a pagar o preço por me calar, por não falar aquilo que eu sentia, por não me posicionar, por não colocar limites, por fingir que eu dava conta de tudo e que era natural. Eu comecei a ter muitas insônias. Às vezes eu acordava 2 horas da manhã e não conseguia dormir mais. Muitas insônias, muita irritabilidade, muita impaciência. Uma ansiedade que o meu coração acelerava. Só de eu pensar em fazer alguma coisa, eu já começava a criar vários cenários na minha cabeça. E aquilo já me disparava aquela ansiedade. Até que eu fui procurar a médica, uma tristeza profunda, sentia muita tristeza. Só o que me movia para ter um pouco de ânimo para levantar era pensar que eu tinha que cuidar do meu filho. Quando eu pensava que eu tinha que acordar para cuidar dele, para dar um pequeno almoço para ele, para brincar com ele, ou seja, a obrigação de cuidar do meu filho me fazia levantar com um pouquinho mais de força para seguir adiante. E foi também por conta dessa questão, que eu olhava sempre pela questão do meu filho pequeno, que quem ia cuidar dele, né, se não fosse eu decidi procurar a médica para pedir ajuda, para saber o que estava acontecendo comigo, porque até então eu não tinha força, porque eu estava me anulando o tempo todo. E aí foi quando eu fui diagnosticada, em maio de 2020, eu fui diagnosticada com depressão profunda.
E a médica disse que eu precisava fazer o protocolo, né, de medicação, me deu toda a orientação para que eu melhorasse, né, de repente encontrasse ali uma solução para o meu problema. Só que eu gosto de questionar um pouco as coisas, né? E ela disse, olha, e também você pode procurar um psicólogo para que você possa ser seguida, mas você tem que fazer pelo privado, porque no público já não temos mais condição de suportar tantas pessoas. Eu falei, ok, muito obrigada. Segui as orientações que ela deu no sentido de procurar, né? Decidi não tomar medicação, porque eu achava que naquela altura o problema não ia desaparecer quando os comprimidos acabassem. Não estou dizendo para você não tomar medicação. Eu estou dizendo do que eu fiz, do meu processo. Decidi procurar ajuda, né, com profissionais, só que eu também não me encontrei através da terapia convencional. Então eu disse, não, isso aqui também não vai me trazer ajuda. Também não estou dizendo para você não procurar os meios mais tradicionais. Eu não consegui me encontrar. Estou dando um depoimento de como foi que aconteceu na minha vida. E aí foi através do meu caminho mais holístico, através do coach, inteligência emocional, através das terapias holísticas, que eu consegui me encontrar. E foi o meu processo de cura, aliás, deu continuidade, começou com todo esse contato com a informação, e depois, no decorrer da minha vida, eu comecei a fazer essa jornada de buscar entender como que o meu corpo funcionava, como que a minha mente reagia aos meus pensamentos, aos meus sentimentos, às minhas ações, como que eu conseguia responder mediante o meu estado emocional. E aí eu fui compreendendo que nós somos um ser que tem um corpo, uma mente e um espírito. Pelo menos é o que eu acredito. E se você não acredita, tá tudo bem. Eu acredito dessa forma. E da mesma forma que você precisa se alimentar todos os dias, beber água, tomar banho, lavar os seus dentes, você também precisa cuidar do seu estado emocional, que tem impacto no seu estado espiritual. E isso para mim foi algo transformador na minha vida. Quando eu comecei a buscar conhecimento, quando eu comecei a praticar na minha vida, no meu dia a dia, as coisas começaram a trazer uma clareza para mim que até então eu não percebia. E nisso, o sistêmico ele foi fundamental na minha vida. Porque o sistêmico ele trabalha muito com a questão da ordem. Do seu lugar. Qual é o seu lugar? E isso é muito importante você saber qual é o seu lugar. Qual é o seu lugar na sua família? Qual é o seu lugar nos relacionamentos? Qual é o seu lugar no seu ambiente profissional? Qual é o seu lugar na maternidade? Qual é o seu lugar? Quando você toma o seu lugar, as coisas começam a ajustar. As coisas começam a fazer sentido na sua vida. E me trazer essa consciência foi fundamental para que eu compreendesse que eu só podia fluir na vida, eu só podia seguir através de reconhecer qual era o meu lugar primeiramente e depois reconhecer que eu precisava ser honesta comigo e eu precisava me preocupar. Olhar para a minha saúde física, mental e emocional para que eu pudesse olhar para os demais, nomeadamente meu filho, porque eu achava que era egoísmo eu não pensar nele primeiro e pensar em mim. Só que quando eu entendi que para o meu filho estar bem, eu preciso estar bem, aí eu fiz o caminho contrário. E não sinto culpa nenhuma por isso. Faria tudo de novo. Não que eu abandonei o meu filho, mas eu comecei a pensar de forma diferente. E consequência disso, graças a Deus, ele está fazendo o processo dele de uma forma mais leve e mais tranquila. Porque eu me compreendi. E quando você compreende que você tem necessidades, que você é um ser humano que sente, que sofre, que pensa, você também passa a ter mais cuidado com o outro e empatia com o outro. Aí você compreende que o seu filho é um ser que precisa ter voz, vez e vontade. Que às vezes foi o que te faltou, o que você sentiu lá atrás que te faltou. Então agora você passa a fazer com que ele se sinta parte de uma família. E ele, como parte de uma família, tem que também falar, tem que expressar, tem ambiente para isso, para falar aquilo que ele sente e também precisa ser ouvido. A comunicação é diferente. Você passa a criar vínculos mais sólidos, mais verdadeiros com as pessoas e principalmente na sua casa. Então isso é muito bom, a gente tomar consciência
do estado em que nós estamos e para onde nós queremos chegar, para onde nós queremos ir. Recentemente, uma senhora entrou em contato comigo, dizendo que ela está há 1 ano separada, né, e ela se sente extremamente triste, um vazio que nada preenche. Ela sai com as amigas, ela tenta se divertir, ela tenta se distrair com outras pessoas, mas quando ela volta, aquele buraco está lá, aquele vazio está lá. Que bom que pelo menos em um ponto ela está desperta. Ela sente o vazio. Já é o primeiro passo. Porque às vezes a pessoa ela está tão no automático de não sentir que ela acha que beber mais, que sair mais, que arranjar mais relacionamentos é que vai suprir esse vazio dela. Que vai preencher esse buraco. E não é nada disso. Pelo contrário. Aquilo pode trazer mais consequências, porque ela precisa entender e trabalhar o que tem criado essa realidade nela. Qual é o estado emocional que está criando essa realidade, por exemplo, de fracasso nos relacionamentos? Será que ela está no lugar certo? No lugar dela certo? Ou será que ela está fora do seu lugar? Será que ela está trocando em equilíbrio nas relações? Então é isso que nós precisamos compreender para que a gente possa quebrar esse padrão, sair desse ciclo vicioso, sabotador e passar a criar uma outra realidade, passar a viver uma outra realidade, um estado interno de leveza, de paz. Então, se você está sentindo que esse bate-papo está fazendo sentido para você, venha fazer parte do meu grupo gratuito. O link está aqui na bio. Você pode vir que lá nós vamos trocar informações, falar com outras mulheres que estão passando por situações parecidas ou iguais à sua, ou que já passou. Então vai ser uma troca muito grande e produtiva. Será um prazer te receber lá dentro, tá? Eu te espero lá, tá? E hoje eu quero trazer um exercício prático para a gente estar fazendo aqui, para você começar a tomar consciência do seu estado emocional, do seu estado de presença, como que você se sente, tá? Então eu vou testar, colocar aqui uma música. Não sei se eu vou conseguir, porque é a primeira vez que eu tô fazendo isso, tá? Então, vamos ver se eu consigo colocar a música para que vocês possam ouvir. Estão me ouvindo? Ouve o som. Deixa eu ver. É tristeza, é frustração, é um sentimento que está sozinha, é um sentimento que você não é capaz, é um medo, medo do inesperado, medo do desconhecido, medo de não ser capaz, está se sentindo insuficiente, medo do julgamento, medo da crítica. Sinta o que o seu corpo fala para você agora. Toca no seu corpo.
Conecta com seu corpo. Qual é o seu estado emocional neste momento? Inspira. Enche o seu peito. Libera. Esse conhecimento para que você possa voltar a centrar em você, para você voltar a sentir você, para você sentir a vida com mais leveza, com mais prazer, com mais alegria, com mais disposição. Receber o melhor que você tem para viver nessa dimensão. Então, venha fazer parte do nosso grupo, deixe aqui o seu comentário, eu vou esperar você lá. Eu vou também querer ler o seu comentário aqui, tá? Beijinho para vocês, continuação de um excelente dia, de uma excelente sexta-feira, e amanhã a gente está aqui de volta. Beijinhos, tchau, tchau.